Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, você que hoje, sexta-feira, acompanha conosco o programa do Luxemburgo em direto. E nós estamos aqui para mostrar para si que é possível você sair da condição que você está. Você que a sua vida tem sido dominada por uma força espiritual do mal, seja inveja, mal-olhado, pragas, maldições que foram herdadas, maldições que já vêm de geração em geração. Você que olha para a sua vida e diz, as coisas não estão normais, alguma coisa se passa na minha vida. Como é que você pode identificar que a sua vida tem sido dominada por uma força espiritual do mal? Por exemplo, perturbações espirituais, você que não consegue dormir à noite direito, você que tenta avançar na sua vida, você é uma pessoa esforçada, empenhada, você faz de tudo para conquistar, para avançar, mas parece que tem algo que lhe puxa para trás. Parece que quando você vai tomar decisões importantes e dizer, agora a minha vida vai, agora eu vou conquistar, agora eu vou vencer, parece que acontece algo e a sua vida desaba novamente. É um sintoma claro de que existe uma inveja, uma maldição, uma praga que lhe foi rogada, que tem sido responsável por atrasar a sua vida. Então são vários os sintomas que caracterizam a ação e a possessão do mal na vida de uma pessoa. Mas diante dessa situação, o que fazer? Existe um Deus que é poderoso para mudar a sua situação e libertar-lhe de todas essas maldades que têm estado na sua vida. E é isso que nós vamos provar para si no programa de hoje, através do depoimento da Senhora Maria das Dores. Ela que chegou com a vida destruída, com perturbações espirituais, a nível econômico, mesmo sendo uma pessoa esforçada, as coisas não andavam bem, a nível de saúde, claramente a ação do mal que estava na vida dela, que fazia a vida dela só andar para trás. Mas no momento em que ela entrou pelas portas do Universal e no primeiro dia que recebeu uma oração pela libertação, as coisas começaram a mudar. Vamos tomar conhecimento do fortíssimo depoimento dessa senhora e já voltamos. Eu era, portanto, muito nervosa. Eu comecei a ter crises de ansiedade e tinha ataques de pânico. Uma senhora, não é uma colega de trabalho, ela disse que se eu fosse uma senhora que me ia ajudar. Eu era, portanto, era muito nervosa. Era uma pessoa que tinha crises de ansiedade, que não me sentia bem e era muito triste, era muito calada. Estava no meio, portanto, das pessoas e não tinha assunto com elas. Eu pensava que era da minha personalidade e depois, só mais tarde, foi que eu vim a descobrir, não é? Que realmente eu não era assim. Casei, tenho 2 filhas e foi durante, portanto, o período do casamento que eu comecei a ter crises de ansiedade e tinha ataques de pânico. Eu realmente ia para o hospital e apanhava injeções nas veias, não é? Que era para me acalmar e isso tudo. E eu descarregava em quem? Era no marido, era nas filhas, e eu batia nas filhas e eu discutia com o marido. Entretanto, eu tive um irmão que
que morreu no mar. E o meu marido começou a dizer que o meu irmão que não tinha morrido porque ele falou com ele. E eu comentei isso aí no meu trabalho, e então uma senhora, não é uma colega de trabalho, ela disse que se eu fosse uma senhora que me ia ajudar, e que isso que ia desaparecer. Até pelo contrário. A partir que eu fui essa senhora, eu comecei a ter depois essa paralisia noturna. Eu chegava ali às 3 da manhã, eu acordava, eu podia estar a dormir profundamente, mas eu acordava e com o corpo paralisado, eu sentia a vir assim pela espinha acima, como se fosse assim um frio, e eu ficava paralisada. Eu queria falar, eu queria chamar o meu marido que estava ao meu lado, e eu não conseguia. Também fumava, e quando eu fumava eu contraí portanto, uma gastrite, e tive muitos problemas com essa gastrite, porque eu não aguentava nada, era no estômago, isso tudo. Tive problemas financeiros. O meu marido trabalhava e ele ganhava muitíssimo bem. Eu sempre trabalhei muito e sempre ganhei e sempre ajudei para a casa, mas era como se fosse água pelas mãos fora. E ele vinha como ia. Nós não tínhamos o dinheiro. Ele parecia que era assim fumo a sair. Eu queria, portanto, ter uma vida normal, ter uma vida como as outras pessoas tinham, e andar sempre apertada, sempre com o dinheiro. Sempre a contar, sempre o dinheiro para ver se chegava até o fim do mês. É muito complicado isso. Eu queria dar o melhor para as minhas filhas e não conseguia. Se eu desse para elas, já não tinha para mim. E nem tinha para o meu marido. Isto aqui é a realidade. Isso tudo, claro, que me deixava nervosa, me deixava-me triste. E o que é que saía daí? Discussões. Porque em casa que não há pão, todos ralham sem razão, não é? Eu conheci a Igreja Universal através de uma colega que já estava aqui na igreja, e ela me convidou se eu queria vir, e eu disse que sim, que vinha. Mas ao primeiro eu vim, mas com um pé atrás. Nessa noite, quando eu cheguei em casa, dormi a noite toda, sem perturbações, sem nada. A partir dali, eu nunca mais deixei, até hoje. Com o tempo, não é? Depois eu fui-me libertando dessas perturbações, desse nervosismo, disso tudo. E então eu comecei a sentir dentro de mim, começou por dentro a sentir, portanto, calma, ter paz comigo, ter mais paciência para as minhas filhas, ter mais controle sobre aquilo que eu dizia. Antes de eu falar, eu já pensava como é que havia de falar, como é que não havia de falar, para não agredir a outra pessoa. Portanto, primeiro começou dentro de mim. Eu nunca tinha ouvido falar, era do Espírito Santo, não era? E quando o pastor ele falava do Espírito Santo, que nós tínhamos que procurar o Espírito Santo, eu também quis, também para mim. E então
foi aí que eu tive essa paz tão grande que Ele me deu e que me deu sabedoria. Porque sem Ele nós não somos nada. Nada. Não temos forças para nada. E então eu reconheci que sim, eu tenho o Espírito Santo, que tenho essa paz e tenho a certeza absoluta. Eu hoje sou calma, sou muito ponderada, porque antes de eu falar eu penso aquilo que eu vou dizer e tenho paz, tenho alegria, tenho tudo na minha vida. Hoje eu já não sou nervosa, já não tenho aquelas crises que eu tinha, já me relaciono muito bem com as pessoas, dou muito bem com o meu marido, já não discutimos, é completamente diferente, mesmo com as minhas filhas, com os meus netos, muito bom. Hoje, através dos ensinamentos que eu aprendi foi na Universal, a minha vida é completamente diferente daquilo que era. Quando a Senhora Maria das Dores teve esse encontro com a luz, todas as trevas, todas as maldades e perturbações que ela carregava na vida dela foram dissipadas. E é isso que irá acontecer hoje, sexta-feira, na corrente da libertação espiritual. Toda a ação do mal que esteja a agir na sua vida, você que é vítima de invejas, de maldades, de bruxarias, de pragas, de maldições, quando você colocar os seus pés na corrente da libertação e receber a oração para que todo o mal seja desfeito, você será livre. Você verá a luz de Deus entrar na sua vida e a transformar a sua situação e a sua condição. A Universal aqui no Luxemburgo está de portas abertas, pronta para lhe receber e lhe ajudar. Os horários das reuniões hoje, sexta-feira, aqui na sede nacional, é 10 da manhã, 3 da tarde, 18 horas e especialmente às 20 horas. E em uma das nossas moradas espalhadas aqui no Luxemburgo, estamos do norte a sul do país à sua disposição. Você poderá participar pelas 10, 15 e 19h30. Nós vamos acompanhar mais depoimentos de pessoas que têm buscado a Deus, têm entregado a sua vida para Deus e Deus tem trazido a transformação. Assim, eu nasci e cresci num ambiente de violência doméstica. Isso levou-me a ter depressão. Por causa daquela situação, eu queria ver a minha mãe feliz, eu queria que aquela situação mudasse, mas como não conseguia, isso me levou a ter depressão. A depressão, tomei muitos medicamentos por conta disso e não resolvia nada. Tentei o suicídio também, porque para mim eu pensava assim, não tem mais jeito, eu não consigo mudar essa situação. Vinha-me sempre aqueles pensamentos e pessoas me diziam assim, tu não podes, tu não consegues, não podes fazer nada nesta vida. Então eu pensava mesmo, não tem solução, então eu pensava que o suicídio era a única solução. Graças a Deus não aconteceu nada. A partir daí conheci a igreja, não é? E percebi que... Alguém te trouxe? Sim, fui evangelizada, conheci a igreja e aí aprendendo, não é, a palavra, tudo mais, aprendi que existe solução, sim. Existe solução para o nosso interior, conseguimos mudar, conseguimos lutar contra os problemas, não é? E isso faz toda a diferença. Hoje está bem? Hoje estou bem, sim senhor. Está curada? Estou curada da depressão, sou outra pessoa completamente diferente. A minha mãe, há mais ou menos 2 semanas, partiu o mindinho do pé e pronto, ela estava com muitas dores, ela nem sabia que tinha partido e quando foi ao hospital, o médico, eu ungi a peça, não fui eu que ungi, foi o pastor, mas ungiu a peça de roupa e tanto que ela foi ao médico e o médico disse, a senhora está a melhorar, está a ter uma grande melhora, graças a Deus. Já está bem? Já está bem. Deus te abençoe. Então, dona Teresa, a senhora ungiu o foto de quem? Sim, a falta do meu filho. O meu filho está detido.
E então, desde que eu fiz a unção, eu noto que o meu filho está melhor, está mais feliz, Mais calmo. mais calmo e quer muito rapidamente sair de lá para vir também para a igreja. Uma injustiça que ainda não foi reparada. Uma luta que parece não ter fim. Uma causa que há tanto tempo não tem resposta. Talvez você se pergunte: até quando é que esta situação vai continuar? E quem é que vai lutar por si? Mas a decisão que ainda não tomou pode trazer a resposta que você tanto espera. Semana da Decisão. 8 dias de clamor por quem precisa de uma definição. Escreva num papel a decisão que você tanto precisa de tomar na sua vida e traga numa Universal mais próxima de si. É momento de oração. Vamos falar com Deus. Meu Deus, nós unimos a nossa fé em oração neste momento e lhe pedimos que o Senhor venha se manifestar na vida de cada pessoa que une a fé conosco. Tem pessoas que não sabem mais o que fazer diante dos problemas, que já bateram em tantas portas, já procuraram a solução em diversos lugares, mas aquilo que elas têm visto é dor, é sofrimento. Mas eu lhe peço, meu Deus, que o Senhor venha ao encontro de cada pessoa para libertar do mal, libertar dessa opressão. E que ainda hoje, sexta-feira, essa pessoa tenha forças para buscar ajuda e então, meu Deus, alcançar a resposta, o livramento e a transformação que ela precisa para a vida dela. Meu Deus, consagra essa água e que essa água venha dar forças para essa pessoa buscar ajuda ainda hoje e ser livre de todo o mal. Amigo, amiga, beba da água e receba a vida, receba a força que vem de Deus. E nós estamos em preparação para este domingo, o último domingo desse mês de julho, onde nós estaremos nas concentrações de Fé e Milagres que acontecem às 8, especialmente 10 horas da manhã, a interceder a Deus em favor das famílias. Nós estaremos a dedicar um momento dessa reunião para Deus trazer a proteção para a sua casa, para o seu lar. Você que vai viajar nesses próximos dias, venha buscar a proteção de Deus para Deus guardar-lhe, guardar do mal, guardar de tragédias. São tantas as tragédias que a gente vê por esse mundo afora e só Deus pode nos guardar. Então, eu estendo esse convite a todos que me acompanham, não importa o seu credo religioso, venha buscar a proteção para a sua vida e também a proteção para todos os seus familiares. Convide os seus familiares, seus filhos, traga a sua família, porque você receberá essa bênção especial em favor de toda a sua casa, de todo o seu lar. E certamente Deus trará proteção para o seu lar. 8 horas da manhã, primeira reunião, e a reunião principal, 10 horas da manhã. Aqui em Luxemburgo Vila, número 4, Place de Strasbourg, mais ou menos 300 metros da Gare Central dos Comboios. Você poderá participar dessas concentrações de Fé e Milagres e nesses mesmos horários em uma das nossas moradas espalhadas aqui no Luxemburgo. Mais informações, você pode ligar para o mais 352 661 483 761 ou você pode acessar nosso site sontordaquei.lu, tá bom? Nosso programa chega ao fim, que Deus abençoe a sua vida, bem-aja para si e para a sua família e até a próxima.